Boa noite para quem assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos assistem o conteúdo gravado em uma de nossas plataformas. A todos sejam bem-vindos a mais um episódio do Quali Talks. Vivemos em uma época em que os fatores como salário, instalações confortáveis, programas de metas baseadas em resultado e até mesmo outros incentivos muitas vezes já não são mais suficientes para garantir o engajamento dos colaboradores nos nossos objetivos estratégicos. Em uma sociedade que enfrenta crescentes desafios relacionados à saúde emocional, tornou-se imperativo cuidar do bem-estar humano, uma necessidade fundamental e não mais uma opção. Neste contexto, as empresas que se concentram exclusivamente na produtividade, negligenciando o cuidado com as pessoas, correm o risco de gerar produtos e serviços com qualidade inferior, resultando, consequentemente, em maiores custos operacionais e mais insatisfação de seus clientes. É por isso que hoje o nosso foco é em um tema que consideramos fundamental e profundamente relevante: a felicidade sustentável nas empresas. E qual é o custo de não investir nela? Para tocar esse bate-papo super alto nível, eu vou chamar a minha amiga hoje aqui host, jornalista por formação e especialista em gestão de marcas, acabou se interessando pelo universo de proteção de dados por entender que a segurança é um pilar fundamental da boa experiência com marca e hoje atua como DPO na Impact Hub Floripa. Boa noite, Camila, seja bem-vinda, a bola é tua. Obrigada, Fê, por essa super introdução e obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Você fez uma abertura super incrível sobre a importância da gente se preocupar com o time que trabalha com a gente todos os dias, a importância da gente falar sobre felicidade no trabalho e saúde mental e cuidar, a importância de cuidar das pessoas. Eu vou começar falando que eu estou muito feliz de estar numa mesa de conversa que reúne, né, 4 mulheres incríveis em posições de liderança de áreas que são muito difíceis, né? Ainda é muito difícil de ver. E eu fico muito honrada também de fazer, né, essa conversa, de guiar essa conversa. E aí, eu vou começar pensando em dar uns minutinhos para a gente se conhecer um pouquinho. E eu vou fazer a primeira pergunta voltada para a Marina, mas eu queria que antes da gente começar as perguntas, vocês se apresentassem rapidamente. Pode ser? O que vocês acham? Então eu vou fazer o seguinte, vou pedir para a Marina começar, e aí depois a Marina pode chamar alguém e a gente segue no fluxo, pode ser? Vamos lá, que bom. Agradeço demais o convite. É uma honra estar aí ao lado dessas mulheres incríveis. Uma satisfação muito grande falar principalmente sobre esse tema que faz tanto sentido na minha vida. Então, sou Marina Campos, mãe do Matheus, da Maria Clara e de uma cachorrinha chamada Dude, e trabalho com gestão de pessoas há alguns anos nesse universo aí maravilhoso. E sou sócia do Sunset, Medicina Diagnóstica, professora aqui da Universidade de Mogi das Cruzes, sou biomédica de formação, fiz mestrado e doutorado na área de gestão e hoje atuo principalmente nessa linha do cultivo do equilíbrio emocional nas organizações e também na parte de mindfulness. Então, agradeço muito o convite, muito legal estar aqui, e passo, então, a palavra da apresentação para a Cris. Boa noite, é um prazer estar trocando ideias e experiências aí com vocês, né? E obrigado a quem está nos acompanhando. Eu estou gestora da Shift, uma empresa de tecnologia para a área laboratorial, e tenho carreira em desenvolvimento organizacional há mais de 20 anos nessa estrada, trabalhando aí com change management, e sou formada em psicopedagogia, gestão do conhecimento, cultura, né, todos os temas relacionados, né, a essa pauta sobre desenvolvimento organizacional, tá? Muito prazer, obrigada. E aí eu chamo a Monique, então. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindos a esse momento, é uma honra estar aqui, ainda mais com mulheres maravilhosas, né, que são referência, então agradeço o convite do Felipe,
Agradeço por estar nesse momento com vocês. Eu sou a Monique, eu sou casada com a Poliana, mãe da Chloe, de 2 aninhos. Eu sou palestrante, mentora, conselheira de empresas, mestre em saúde e meio ambiente, com uma experiência bem focada em gestão de operações, muito focada em melhoria contínua operacional, desenvolvendo liderança, sucesso do cliente, engajada em sustentabilidade com experiência em ESG e gestão do impacto com o objetivo de alcançar realmente a sustentabilidade do negócio. E hoje eu atuo com grandes parceiros como diretora de relacionamento da Lanacaná Soluções Sustentáveis. E vou chamar a grande Marli, referência aqui na nossa área, para falar também. Obrigada, Monique. Boa noite para quem está assistindo aí online, bom dia ou boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Falar de felicidade nas organizações é um tema que realmente brilha nos olhos. Hoje estou diretora executiva do Grupo SEIB, uma empresa fundada em Brasília, mas que está presente em 15 estados, né? Ou seja, 15 estados e no Distrito Federal. Há 18 anos estamos entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, falar de saúde e bem-estar no ambiente sempre fez parte, né, do nosso pilar, das nossas políticas. Esse é um bate-papo que realmente me inspira, porque o nosso propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui com vocês. Então, um prazer estar com essas mulheres poderosas, porque também a nossa empresa tem 77% do sexo feminino e 74% da liderança feminina, e nós temos 7 mil colaboradores. Vai ser um bate-papo muito legal. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Não falei mais, né? Eu sou administradora, né? Então sou baiana, mas a minha base é Brasília, já moro em Brasília há 32 anos. E é isso, é a Marli, administradora, tenho um MBA em gestão de pessoas, em gestão empresarial, sou estudante de psicologia. Eu acho que estudar é sempre um caminho importante e eu amo a psicologia também. É isso, Camila. Muito bem, que dado incrível esse de quantidade de porcentagem de mulheres na equipe de uma empresa tão grande. Muito obrigada, sejam todas bem-vindas, mulheres. E vamos, então, abrir o nosso bate-papo com uma pergunta introdutória, voltada para a doutora Marina, para a gente começar, que é basicamente, mas todo mundo pode responder, tá? Que é basicamente falar sobre felicidade sustentável nas empresas. A introdução do Fê foi muito boa, a gente tem um meio que... A gente está no Brasil, que é hoje o país mais ansioso e deprimido do mundo, um dos... E a gente trabalha em grandes empresas que têm grandes metas, um ritmo acelerado. E eu queria perguntar para a doutora Marina, assim, qual que é a real importância para as empresas, né? Como que a gente abre os olhos das empresas, de repente, para esse dado e para essa questão da felicidade no trabalho? Muito bem, Camila. Então, sempre antes da palavra felicidade, eu gosto de colocar a palavra cultivo, porque eu acredito que é um exercício, para que a gente possa desenvolver esta habilidade, que também é chamada assim, a felicidade, a gente precisa de ferramentas e a gente precisa de um esforço. E hoje, dentro das empresas, a gente fala muito na questão da autorresponsabilidade. Então, qual é o papel de cada um dos colaboradores nesse cultivo da sua felicidade? Claro, a empresa precisa dar essa estrutura para eles, sem dúvida, para que eles possam, então, desenvolver essa habilidade, mas cabe a cada um também fazer esse processo de autoconhecimento, de reflexão, de construção da própria felicidade. Então, hoje, segundo diversos estudos que a gente vê aí, atividade física, por exemplo, é um fator que faz total sentido quando a gente fala da relação com a felicidade, e esse cuidado da parte física, então não é somente, como algumas pessoas acreditam, naquele campo mental, depende da saúde mental. Não, os estudos hoje mostram que depende muito das questões também dos cuidados com a nossa saúde física. Também está muito relacionado com o desenvolvimento da conexão com o propósito, ou seja, encontrar significado na atividade que as pessoas realizam, momentos de pausas durante o dia que cada um precisa estabelecer o seu,
Porque a gente tem os momentos de tomar um cafezinho, a gente tem os momentos para parar para almoçar, só que isso, atualmente, a gente vê muito, é engolido por outras atividades. Então, a gente toma um cafezinho já respondendo um outro e-mail, já... Então, não. Então, é trazer, de fato, essa construção para que, a partir de alguns pilares bem estabelecidos, possam sustentar essa questão da felicidade. Então, acredito que sim, assim como na nossa própria vida, é numa empresa, e às vezes eu brinco assim como a gente cria os nossos filhos, a gente lida com os nossos colaboradores. É ensiná-los a ter essas ferramentas da melhor maneira para que eles possam, então, ir cultivando. E como eu falei no início, a palavra cultivar, a gente já parte de uma questão que a gente tem a semente. E cultivar não é algo que eu coloco um caminho de adubo de 3 litros de água e falo, semana que vem eu volto para ver como é que você está na plantinha. É todo dia. Então, é como cuidar de um bonsai. A felicidade, ela exige que a gente, todos os dias, cuide dessa plantinha, folha a folha, raiz a raiz. Com um pouquinho de água, com um pouquinho de adubo a cada dia. Para que aí sim a gente possa construir e manter, que é o tema da nossa discussão de hoje, de uma forma sustentável, a nossa felicidade. Cris, o que você pensa a respeito disso? Eu acho que a palavra-chave como a gente está falando aqui do âmbito empresarial, né? A palavra-chave é conexão com valores, né? Conexão com o propósito. E por isso essa pauta, né, da felicidade, ela está muito forte agora dentro dessa conversa de ESG, né? E trabalhar com isso, né, em última análise, é uma valoração da empresa, é uma valoração de negócio, né? Então é necessário nós líderes, né, olharmos para isso e criar oportunidades, né, de proporcionar essa conexão, né? Então eu vejo isso muito importante na hora de você um diagnóstico, né? Você colocar a pessoa certa no lugar certo e dar oportunidades para que ela faça o seu melhor, né? Porque eu gosto muito de falar que ninguém quer acordar e fazer o seu pior, né? Ir para a empresa para fazer o seu pior, né? Então, quando isso acontece, né? A pessoa não está performando, não está entregando, tem uma descalibração ali, né? E está na mão da liderança, né? Tentar diagnosticar e reorganizar isso, né? Então, eu gosto muito de falar, acho que não é agora, mas mais para frente a gente vai estar falando do pilar que eu puxo quando eu falo dessa questão da felicidade no ambiente de trabalho, que é a produtividade, né? Então, por mais irônico, mas você vai falar de uma coisa hard do tema felicidade? É hard, porque a produtividade, aí a Marina vai poder completar muito melhor, né? Ela desencadeia hormônios, né? Positivos na pessoa. Então é um ciclo virtuoso, né? Quando você tem a pessoa certa, no lugar certo, com as competências certas, entregando, ela gera esse ciclo de sucesso, né? E isso desencadeia fisiologicamente, né, no corpo, no organismo da pessoa, esses hormônios aí da felicidade, e é um ciclo virtuoso dentro da organização, né? Então eu gosto muito dessa linha quando eu penso nesse assunto. Incrível. Obrigada. A segunda pergunta entrando um pouquinho mais nessa prática. Foi perfeito, na verdade. A Cris falou sobre produtividade, a Marina falou sobre o cultivo e da própria felicidade e atividade física. O sono também é muito importante. E eu costumo falar para os meus liderados muito sobre definição de limites. Você precisa, né, definir os limites, cuidar dos seus limites de horários para que, na minha área, uma área criativa, eu costumo falar sobre a limitação criativa. Você, às vezes, desempenha muito melhor quando você tem limites para aquilo que você pode fazer. Então, dentro de limites. E aí eu queria entrar na parte
da prática mesmo, como que funciona nas empresas essa prática de cuidado com as pessoas. Saiu uma matéria na McKinsey falando que empresas que já se desenvolvem muito, já performam muito bem e têm altos níveis de produtividade, quando elas cuidam do bem-estar das pessoas, elas têm um lançamento, uma aceleração no desempenho de até 2 vezes mais do que as empresas pares, né, concorrência. Mas o cuidado com essas pessoas, numa empresa que já rendia pouco, não compensa. Então, tipo, não vai acelerar aquilo que a empresa não estava produzindo antes. E aí, enfim, queria ver os comentários de vocês sobre isso, chamar a doutora Marli para conversar um pouquinho sobre essa parte. O que você acha, doutora Marli? Vamos lá, Camila. O que eu posso trazer quando a gente fala de ambiência organizacional? Eu vou trazer um ponto que para nós é super importante. Quando a gente fala de saúde, bem-estar, a gente fala de cultura, né? Eu diria para você que cultura, quando a gente pensa no bem-estar, é a capacidade de se criar e sustentar uma cultura saudável e positiva, né? E qual que é o papel da organização, né? E aqui como RH, às vezes até como guardiã, né, desses valores, desse alinhamento, da expectativa que tem um colaborador quando ele vem para a organização, né? Quando a gente fala de cuidado, a gente fala de uma jornada desse cliente. Quando a gente fala de organização, às vezes fala assim, poxa, eu vou entender a jornada do meu cliente externo, né? Qual é a satisfação dele? Quando a gente traz internamente, qual que é a jornada do nosso colaborador? E claro que o cuidado ele é fundamental, né? Quando a gente fala lá do cuidado da saúde, física, mental, e no mental, a qualidade do ambiente organizacional é fundamental. E aí eu vou trazer alguns pontos importantes, que é o papel da liderança, né? Ou seja, quando eu tenho líderes, né, inspiradores, eu tenho uma qualidade também nesse ambiente. Nós sabemos que as pessoas muitas vezes ficam na organização pela liderança, como elas também saem das organizações pela liderança. Né? O quanto que nós estamos trabalhando isso? E trazendo um pouco de exemplo, como que nós dentro do SEIB trabalhamos, eu diria que eu parto do princípio que nós avaliamos a jornada do colaborador, né? Quais são os pontos? Primeiro, qual que é a expectativa desse colaborador quando ele vem para a organização? A gente vai falar muito, né? Quando a gente vai trabalhar a marca empregadora, quando a gente vai buscar uma empresa para se trabalhar, hoje a gente busca, sim, aquela que investe na qualidade de vida, aquela que investe no cuidado. Quais são as expectativas desse colaborador? Tivemos um pequeno probleminha técnico, não sei dizer exatamente onde a gente teve esse probleminha técnico, então eu vou fazer o seguinte, eu vou resumir um pouquinho para vocês o que a gente falou. A gente estava com a doutora Monique falando sobre a sigla ESG, o significado de cada uma dessas letras, e sobre como felicidade no trabalho é uma dessas partes essenciais aí dessa sigla, explicando um pouquinho do porquê disso. E aí, doutora Monique, você falou sobre os pilares da felicidade, né, complementando os pilares que a doutora Marli tinha trazido antes já, que era cultura, e aí a segunda eu já não anotei, não deu tempo. Não, tranquilo, vamos lá, estamos aqui para isso. Gente, então assim, para mim, a felicidade, ela tem tudo a ver com SG, porque se encaixa em todos os sentidos hoje da vida, né? Então, a base, a sustentação de tudo dentro de uma organização é a cultura e os valores. Então, realmente, as empresas que incorporam essas práticas na sua cultura, nos seus valores, tendem a proporcionar um ambiente de trabalho mais ético e responsável. Um segundo pilar é a satisfação do trabalho. Então, quando as empresas trazem práticas sociais como igualdade de gênero, diversidade e inclusão, bem como preocupações de saúde e segurança dos profissionais, os profissionais se sentem valorizados, e aqui um ponto super importante nos dias atuais. Eles se sentem seguros com o ambiente de trabalho que eles estão, e isso traz felicidade. Transparência e comunicação. Então, é muito importante nós sermos transparentes e nos comunicarmos muito bem e de forma genuína e verdadeira, porque isso gera confiança nos nossos profissionais. E mais um item que a Marli trouxe também, a atratividade do empregador. Então, empresas que têm boas práticas ESG, elas são percebidas como empregadores mais atraentes.
É tão legal quando a gente escuta assim, pessoas falando, eu tenho orgulho, eu trabalho em tal empresa, vai almoçar com o crachá, né? E que a gente vê assim que aquela pessoa que enche a boca para falar que trabalha na empresa, pelo orgulho que tem. Então, essa integração de ESG na cultura e nas práticas de uma empresa podem, com certeza, influenciar positivamente a felicidade dos profissionais. Eu não tenho dúvida disso. Legal. E uma das... Bom, tem algumas coisas que eu achei interessante. Então, tanto a doutora Marli quanto a doutora Monique falaram sobre propósito, satisfação no trabalho, cultura e comunicação. Eu achei isso muito legal. Eu fiquei pensando em uma questão que é sobre como que as empresas podem ajudar a proporcionar isso para as pessoas, né? Como que antes a doutora Marina falou sobre construção da própria felicidade. E aí eu fiquei pensando nisso, lembrei aqui do passado, quando eu fiz um treinamento com a Marina sobre mindfulness, e pensei sobre isso, assim, como que boas práticas, de repente, a gente pode trazer para empresas reproduzirem ajudando as pessoas a construírem sua própria felicidade. Doutora Marina, fala um pouquinho mais sobre essa parte, e depois a gente passa para a Cris também. Então, Camila, pegando até o gancho aí do que a Marli falou, a Monique, a Cris também, a questão da segurança psicológica hoje, que é algo fundamental dentro da empresa, para que o colaborador possa, então, por meio dessa autorresponsabilidade, construir esses pilares para que ele possa, então, ter essa tão desejada felicidade aí, dentro de um ambiente, claro, com essa segurança, um dos elementos, um dos fatores que traz essa segurança, até porque ele vai se sentir cuidado, é quando a empresa realmente tem esse olhar para esses programas todos. Dentre eles, o que nós implementamos aqui no Sunset, e que todos os colaboradores realizam, e tem os nossos espaços, os treinamentos que a gente faz com eles constantemente, é a questão do mindfulness. Justamente porque não apenas para que ele esteja presente. Então, para os que estão aí nos assistindo, mindfulness é um estado da mente, que significa estar atento ao presente momento de forma intencional. Aí vocês podem falar, mas, puxa, presente eu tô aqui, sim, mas, infelizmente, isso é o que não está acontecendo hoje em dia. Então, muitos colaboradores estão lá na empresa, mas eles não estão, de fato, ali, o que é até pior do que o absenteísmo. A gente avalia a taxa de colaboradores que faltam na empresa, mas pior do que isso são aqueles colaboradores que estão ali, mas que não estão conectados àquilo que eles estão de fato realizando. Além de ser extremamente prejudicial para o trabalho dele ali, e nós todos aqui na área da saúde, que envolve um prejuízo muito grande nessa questão de segurança, na gestão de risco e tudo mais, envolve também a questão da felicidade dele. Então, tem um artigo que saiu na revista Science, que foi realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard, que mostrou que 47% do nosso tempo a gente não está em contato com aquilo que de fato a gente está fazendo. Então, olhem que preocupante a gente perceber quase metade do tempo da nossa vida que a gente passa acordado, a gente está realizando algo, mas a nossa cabeça não está ali, a gente está em outro lugar. E o pior é o título desse artigo, que é A Wandering Mind is an Unhappy Mind, já que o nosso tema aqui é felicidade. O que significa isso? Uma mente que vagueia é uma mente infeliz. Então, isso significa dizer que se aquele colaborador ali, desempenhando aquela atividade, está ali, mas a cabeça dele não está ali, ele já está em outro lugar, ele está ansioso com alguma outra coisa, com alguma outra meta que ele tem que bater, com as coisas, os problemas que ele tem em casa, né? Ele não está bem. E como a Cris falou no início, isso gera a produção no organismo da pessoa de hormônios e neurotransmissores prejudiciais, inclusive uma alta quantidade de cortisol que leva à exaustão, leva ao burnout, não adianta, não vai, é uma conta que não fecha, vamos dizer assim, é insustentável. Então, e isso é o que vem acontecendo muito hoje
dentro das empresas. Então, o que a ideia de mindfulness nos traz? Não é necessariamente que a pessoa precisa parar ali, ficar 2 horas meditando. Bom seria se pudesse, né? Gostaríamos muito que isso pudesse acontecer nas empresas, mas que a gente sabe que não é a nossa realidade. Eu estou aqui também dentro de uma empresa e sei que não dá para isso acontecer. Então, para que a gente possa estabelecer uma produtividade sustentável, ou seja, uma conta que vai fechar em termos de saúde no final das contas, né? É necessário que o colaborador seja treinado, seja direcionado, seja incentivado a fazer pequenas pausas ao longo do dia para simplesmente parar e prestar atenção na respiração. Porque isso já é uma prática que a gente chama de prática dos 3 minutos de mindfulness. Então, não é milagre, não é uma panaceia, não, mas é algo que, nos passos curtos, mas firmes, a gente pode desenvolver e aumentar esse recurso tão escasso na atualidade, a atenção, o foco. Nossa, maravilhoso. Do colaborador. Então, esse é o contexto principal e que eu defendo e gosto tanto e trabalho em várias empresas. Já estive aí na Shift, no Sabin, falando um pouquinho sobre isso também, na Natura recentemente, trabalho isso com os meus alunos aqui na universidade, os alunos da medicina, tão importante isso na área médica, né? Porque não é uma coisa que as pessoas imaginam que seja o muito. Não precisa ser muito, mas precisa ser sempre. Precisa ser um pouquinho todos os dias. Para que a pessoa possa ali parar durante alguns instantes e também na atividade que ela está realizando. Convidar esse colaborador e mostrar para ele o quanto que ele colocando de fato toda a atenção dele naquilo que ele está realizando, encontrando significado naquilo, trazendo a atenção toda dele ali, o quanto aquilo é benéfico para ele, em termos de produção de hormônios e neurotransmissores. Ele não está trabalhando para o CNPJ, está trabalhando para ele, com o CNPJ, com a empresa, juntos. Então, isso gera todo esse ciclo que está muito dentro do S, do social, do ESG. Que eu imaginava, até pouco tempo atrás, antes de começar a estudar ESG, que era a menina da sustentabilidade. Não é. Cabe a todos nós essa autorresponsabilidade do cuidado da nossa saúde, da nossa atenção para a sustentabilidade global e geral da empresa. Essa matéria deveria ser pauta escolar, né? Porque hoje essa nova geração, ela tão ansiosa, né? Ela vive tão alienada, tão ausente do momento presente, né? E eu acho assim super importante. Na Shift, nesse mês de Setembro Amarelo, nós colocamos práticas de meditação online, né? Para que a gente possa, pelo menos, proporcionar um pouquinho dessa experiência da atenção concentrada, do momento presente, né, da concentração. Eu queria só pôr 2 pitacos, né? Um é, pegando o gancho que a Monique falou, que é o desafio geracional, que eu também acho importante nessa conversa, né? Porque a gente tem um público hoje, eu vejo lá, né, na empresa, extremamente crítico e bastante crítico com a satisfação, né? Então, pegando aí a fala, né, tanto de Marli quanto de Monique, né, sobre EVP, sobre as práticas que as empresas devem adotar para atrair e manter, né? E a gente tem que considerar esse desafio geracional, que as pessoas são muito críticas no quesito satisfação, e que hoje, né, elas buscam esse equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. Então, assim, não tem regra pronta, né? Quem sou eu para dar regras ou modelos, mas eu acho que cabe a cada organização, né, a cada gestão, procurar identificar, né, formas da gente oferecer essas oportunidades, né? Considerando essa característica desse público, que está bem desafiante, né? Está bem difícil, né? Então, não é tudo lindo, não. A gente enfrenta muito e muito desafio, né? Outro ponto, só para pôr aqui, né? Que já que temos médicas, né, profissionais de saúde aí na mesa, né? Sobre a saúde mental, como você falou no começo, a gente tem o Brasil como um país que desponta, né,
no indicador de ansiedade, né? Última dado aí da OMS, cerca de 10% dos brasileiros, mas que deve ser muito mais, né? Que os números não são tão precisos assim, sofrem de ansiedade, né? E mais, isso está muito evidente no público das mulheres, né? Então, tem um estudo que saiu agora em agosto, da Economic News, que 60% das mulheres estão insatisfeitas com suas vidas, né? Destacando uma crise profunda de saúde mental no período da pós-pandemia, né? Então, como esses elementos, e isso tudo, né, se reflete na nossa gestão, né? Minha, da Marli, da Marina, da Monique, né? De vocês. Como que a gente lida, né, e trata com isso. Uma das coisas que a gente está adotando lá, né, tentar preparar a liderança para tratar da pauta saúde mental de uma forma natural, com permissão, né, podendo diagnosticar sinais, né, dessas pessoas que estão sofrendo de ansiedade, para que elas sejam encaminhadas mais rapidamente para as tratativas, né, um encaminhamento médico, psicoterapêutico, enfim, para que esse processo seja mais rápido, né? Então, se a liderança observar, né, melhor e encaminhar melhor, né, a gente também acelera essa tratativa, né? Então, eu queria pôr esses comentários aí na mesa. Não, foi preciso, assim. E você falou super bem, né? As mulheres... Isso, eu não tinha lido isso de que está mais presente nas mulheres, mas eu tinha essa hipótese dentro da minha cabeça, porque, em geral, as mulheres, elas acham que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, não, elas ficam trocando, né, de tarefas rapidamente. E aí é aquilo que a doutora Marina falou ali, de não estar presente, faz total sentido para mim. Burnout. Chegou uma pergunta do pessoal que está nos assistindo. Uma delas, por coincidência, eu fiz uma pergunta super parecida, que foi sobre exemplos de cuidados com colaboradores na prática que a gente acabou trazendo. E aí tem uma pergunta que eu achei perfeita, que é: como que a Sabin faz para manter 7 mil funcionários felizes? É uma pequena cidade. E é verdade, a gente trabalha com alguns projetos aqui em Santa Catarina que tem cidades que têm menos de 7 mil habitantes, viu? Camila, o SEIMI tem uma empresa que vai fazer 40 anos, né? Sempre teve no seu DNA, inclusive o seu propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Ou seja, todas as nossas políticas, ela é pautada nesse olhar, né? Nesse propósito de inspirar pessoas. E quando a gente traz um pouco de todas as nossas políticas, gostamos de relacionamentos duradouros, né? Todas as nossas políticas pautadas na fidelização, em oportunidades de carreira, né? Valorizamos muito e trabalhamos a cultura do diálogo, por isso que eu trouxe inicialmente a importância da liderança. Né? Quando a gente traz a Monique trouxe isso muito bem, né? A importância das relações éticas, da confiança, onde que a gente tem um relacionamento duradouro, onde a gente tem maior conexão? No ambiente onde você estabelece a relação de confiança, né? Onde tem transparência, onde tem oportunidade, onde eu sinto valorizado, automaticamente eu tenho um ambiente mais colaborativo, onde eu tenho um senso de pertencimento, onde eu sinto inspirado, onde eu tenho motivação para acordar todos os dias. Trazendo um pouco daquilo que eu falei, compreender a jornada do colaborador, traduzir essa expectativa é conversar e dialogar com o teu público, né? Ou seja, qual que é a expectativa do meu público, né? O que eles valorizam, o que eles gostam? E as políticas precisam estar alinhadas a isso. E só para a gente falar um pouco, vocês trouxeram aí um pouco da política, tem alguns pilares que para nós é fundamental que a gente trabalha, principalmente naquilo que tange saúde total, a gente trabalha políticas voltadas para o equilíbrio físico, espiritual, financeiro, alimentar, equilíbrio profissional, social e emocional. Ou seja, quando a Marina traz todo esse contexto do cuidado com a saúde, de segurança psicológica, eu estou falando de um indivíduo 360, né? E como que a nossa empresa também pode contribuir com suas políticas e práticas voltado para esse cuidado do colaborador, também olhando para esse equilíbrio em todas as áreas do indivíduo, né? Então, nós trabalhamos e, para nós, é um compromisso, né?
o cuidado com o ambiente e trazer uma cultura saudável e positiva, porque isso faz com que o teu colaborador esteja feliz e satisfeito e, claro, alcança o objetivo do engajamento, né? Eu quero ter senso de pertencimento, eu tenho 32 anos de empresa e amo estar aqui. Então, é sobre isso que a gente busca, né? Não tem essa história de dizer, as pessoas não querem ficar muito tempo. Claro que as pessoas querem ficar em um ambiente saudável. E aí eu estou falando de cultura positiva. Nossa, perfeito. E aí eu vou aproveitar esse gancho e ir para o outro lado, assim. Então, a gente teve o grupo Sabin, com 7.000 colaboradores ali, e aí uma das perguntas que chegou do público foi como que uma pequena e uma média empresa pode fazer isso também? E eu vou deixar a pauta aberta, porque pelo que eu vejo hoje como uma jovem líder no sentido de pouco tempo de liderança, é que tem muitas maneiras da gente fazer isso, mas quando a gente tem muitas opções, a gente não sabe por onde começar. Então, vou deixar com vocês, gente. Camila, eu acho que eu posso até começar e depois eu vou passar para as minhas colegas, mas só para contribuir, saiu uma pesquisa do Sebrae há alguns dias que 81% dos gestores de micro e pequenas empresas afirmam que nunca ouviram falar sobre isso, gente. Nunca ouviram falar, mas que já foram pressionados a começar a pensar sobre isso, ambiente tóxico, essas coisas todas, né? E uma coisa que a gente fala muito lá na Caná, que é a empresa que eu estou, que não existe empresa com ou sem ESG. Isso é uma informação importante, que as pessoas falam assim, eu não gosto disso, eu não quero nem falar sobre essa sigla, que eu tenho medo, eu não quero nem começar a falar sobre ela. Mas, gente, o que a gente fala lá na Caná é o seguinte, depende do nível de maturidade da sua empresa. Toda empresa que esteja funcionando, pequena que for, está em operação, ela já tem ESG, porque ela já tem os documentos. Né? Então, a gente trabalha hoje com o nível de maturidade dessas empresas, mas não se ela tem ou se não tem. Então, a gente começa a ver que realmente o Brasil começa a trazer uma visão melhor sobre ESG, visto que também saiu um dado que o Brasil foi o país latino-americano que mais pesquisou a sigla ESG nos últimos 12 meses. Então, generalizar no Brasil é muito difícil, porque nós temos grandes empresas que estão super à frente, já mostrando compromissos claros sobre toda essa temática do que nós estamos falando aqui, e algumas outras que realmente precisam engatinhar, né? Na prática, no dia a dia, de todos os relatórios de sustentabilidade que nós estamos fazendo, de todos os tamanhos de empresa, o que a gente mais vê hoje falando no Brasil? A pauta de diversidade e inclusão, né, criar política e programas dessa temática está muito em voga. Engajamento de stakeholders e principalmente da alta liderança. Então, a alta liderança precisa entender, eles falam assim, vai lá, chama alguém, vai lá, faz uma reunião ali e fala sobre isso. Não, a alta liderança tem que estar junto. Tem que fazer parte disso. Por mais que é uma pequena empresa, tem o dono da empresa, tem o filho do dono, tem o diretor ali, que tem que estar junto, gente. E a gente começa a ver que as empresas estão começando a investir, trocando frota, comprando por carro elétrico, comprando uma lâmpada de LED, cuidando do seu resíduo, tirando copo plástico. São pequenas ações, vocês percebem que até mesmo pequenas ações fazem parte disso, de tudo que nós estamos falando, que as pessoas acham que isso é tudo muito longe do que eles vivenciam no dia a dia, né? E uma coisa legal que eu queria também compartilhar com vocês, saiu uma pesquisa recente, não falando agora das indústrias, das empresas brasileiras, mas do brasileiro. Então, saiu uma pesquisa agora em maio, que 95% dos brasileiros preferem comprar produtos e serviços de empresas que estão atentas às práticas sustentáveis. E 64%, isso é, gente, 64% já deixou de comprar, ou de comprar serviço ou de produto, de
sabe? E isso leva a coragem, e isso aumenta a criatividade, isso aumenta a capacidade de inovação. Como que a gente quer dentro da empresa que o colaborador tenha criatividade, que ele resolva um problema, se ele está com medo? O cortisol só, o que faz? Fecha, é como se entrasse dentro da concha ali o bichinho no mar, né? Ele não vai desbravar, ele não vai criar, porque ele fica com medo. E isso traz um ciclo ruim, o do cortisol, que é o ciclo medo, desconfiança e egoísmo. Então, ele se fecha, ele não se importa com ninguém, ele se retrai. Por outro lado, quando a gente tem essa segurança psicológica, esse ambiente saudável, vamos dizer assim, onde ele pode se expressar, onde ele se sente cuidado, onde ele se sente seguro, a gente tem a liberação, dentre muitos outros hormônios e neurotransmissores, da ocitocina, que traz um outro ciclo: confiança, conexão, coragem. Então, aí ele entende que ele pode ir porque ele tem para onde voltar. E aí vem a criatividade, aí ele se solta, ele tem conexão com os outros, ou seja, é possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar. É algo que a gente traz a isso muito de acordo com esses estudos aí. O que você acha, Cris? Eu amo esse assunto. E aí tem a ver com a cultura, né? Acho que é muito importante esse ponto, né? Eu tenho esse privilégio, né, desse DNA estar no nosso fundador, né? Então não é um esforço que, como executiva de pessoas, eu tenho que fazer, não, né? Isso já está presente no DNA do fundador. Isso facilita assim muito o nosso trabalho e as nossas ações, né? Mas super de acordo aí com o bendito ciclo virtuoso, né? A gente também deveria falar mais sobre ele nas nossas pautas de liderança, né? E de formação de pessoas, né? E sabe o que é mais legal, né? Porque é uma fórmula barata, né, Marina? Assim, você não precisa de grandes investimentos, porque é comportamental, tem a ver com a comunicação, com a transparência, com a confiança, né? São coisas que o custo, né, para se implementar, vamos chamar assim, é baixo, né? Nesse sentido, né? E bem alto se não implementar. Né? Em última análise aí, essa conversa, né? De produtividade, de resultado, de manter a empresa saudável, né? Tem uma pergunta bem legal que chegou agora do Edivaldo, que eu acho que pegou num ponto bem importante. Ele diz assim: vimos que pós-pandemia as coisas ficaram muito mais rápidas e muitas pessoas não conseguiram acompanhar essa rapidez ou tudo isso. E aí veio a depressão, veio a ansiedade, as pessoas começaram a mudar de emprego muito rápido e ainda assim elas não estão se adaptando. E aí ele pergunta, como que as empresas podem trabalhar melhor com essas pessoas que no momento estão com depressão, estão com ansiedade, e né, são doenças que muitas vezes são incapacitantes. Ele perguntou para a doutora Marina, então eu vou direcionar essa pergunta para ela, mas eu queria que todo mundo respondesse. Até se a Monique quiser começar, Monique. Que eu acho fica à vontade, doutora. Fica à vontade, por favor. Tá bom, então, primeira coisa, Camila, acredito que são as pessoas se abrirem, falarem sobre isso, falarem mais sobre isso, sabe? Não tanto como um tabu, como até pouco tempo atrás as pessoas acreditavam que elas tinham que ir para a empresa, deixar os problemas em casa e ir para o trabalho. Hoje a gente sabe que isso não é possível, traga os seus problemas e vamos todos juntos resolver isso aí da melhor maneira, né? Então, a gente vê cada vez mais tudo isso muito conectado. E o que eu acho muito importante é trazer muito para os colaboradores essa questão de nomear o que é cada coisa. Porque hoje, a sensação que eu tenho, até vejo muito isso com os meus alunos também na faculdade e tal, é um medo, um pavor, por exemplo, da ansiedade.
E aí, é desconstruir um pouco isso, porque a ansiedade ela é ótima. Quando eu vou falar sobre esse tema, eu dou uma aula inteira sobre o tema da ansiedade, e eu começo falando, e aí, gente, quem quer acabar com a ansiedade? Todo mundo levanta a mão. Eu falo, pelo amor de Deus, a gente não pode acabar com a ansiedade, é maravilhosa. Nossa, professora, mas como assim a ansiedade é maravilhosa? Ela é ótima, desde que ela tenha começo, meio e fim, que ela seja pelo tempo certo, qualidade certa, na intensidade certa. Então, quer dizer, quando as pessoas começam a entender o que é cada uma das coisas, sem esse pavor, por exemplo, da ansiedade, porque ela é muito boa para uma ação, para uma atitude, uma execução de algo, eu falo que o pico de performance ele acontece onde os nossos desafios estão equilibrados com as nossas habilidades. Eu tenho as duas coisas nesse pico de performance, habilidade e desafio. Isso é bom. Eu sempre digo, o nosso CEO, né, o Dr. Roberto, meu irmão, de alma, de vida, ele tem muito essa capacidade, ele é um líder, assim, fantástico, porque ele tem muito essa capacidade de delegar e trazer essa vontade das pessoas de realizarem. Então, ele pega a pessoa e põe um desafio. Não vai ser o salário, não vai ser... É o desafio que move ali, porque traz essa ansiedade positiva. Então, é a pessoa olhar para aquilo como algo sendo realmente positivo e entender, peraí, porque ela acha que ela está ali, ela está tendo uma crise de pânico, num momento que ela tem um pico ali de estresse. Aquilo é bom, o estresse é ótimo. É como se fosse ir para academia. O estresse é muito fantástico, é muito bom, no momento certo. Agora, se eu passar 24 horas nesse pico, a conta não fecha de novo. Eu vou exaurir, eu não consigo chegar. Então, eu acho super importante, Camila, e também as colegas todas aí, né, que depois quero ouvir de todas que acham disso, que os colaboradores eles entendam o que é, aonde é a doença. Então, quando que isso deixa de ser saudável e passa a ser prejudicial, sabe? O que pode ser feito antes, talvez, de entrar com medicamento, sei lá, é terapia, é auxiliar com mindfulness, é uma atividade física, é alimentação, é o sono. Tem uns estudos que mostram que 50% dos problemas do nosso dia 50 estão relacionados à noite mal dormida. Então, se você dormiu mal uma noite, você vai ter uma capacidade 50% menor de resolução de problema. Então, gente, é uma coisa tão simples, tão pequena, mas aí é tão simples, que parece que aí o colaborador ele quer algo que seja mais difícil. Não é possível ser tão simples. Quer dizer que é só eu dormir? Sim, mas uma noite de qualidade. Isso já melhora muito a questão da sua saúde mental, sabe? Então, trazer mais esses conceitos e essas questões, fazer o básico bem feito, como diz o sócio, sabe? O arroz com feijão, um ovo, uma saladinha, uma batata frita. Fazer o básico bem feito, que já é uma grande coisa para as empresas. O que você acha, Monique? Nossa, perfeito, doutora. Complementando, acho que a doutora trouxe um pilar extremamente importante, falando aqui do profissional. Na minha prática do dia a dia, quando eu trabalho com os meus liderados e também, né, quem está comigo, eu trabalho muito com o relacionamento. Eu acho que o líder, ele tem papel fundamental, e o líder, ele precisa ser mais desenvolvido. O líder tem que cuidar muito, porque o líder não pode ser tóxico. O que a gente está vendo na prática, eu estou permeando por diversas empresas, uma liderança ruim, liderança tóxica, né? Hoje, o ambiente tóxico é a razão de maior demissão que existe no Brasil. Os líderes estão tóxicos. Então, nós precisamos cuidar mais da nossa liderança. Nossa gerência média, e eu estou vendo isso, gente. Eu até estava falando para a Camila, a gente montou um papo de heads, porque se a gente quer ajudar de alguma forma as pessoas, tipo, acorda, gente, vocês estão doentes. A gerência média está muito doente. Então, assim, por quê? Porque a alta gestão está se distanciando, pensando muito na estratégia, e a gerência média está ali meio perdida e está afetando toda a base. Então, a gente precisa ter mais relacionamento. Eu gosto muito de uma palavra que a Marli falou e eu trago na minha vida. É engajamento. As pessoas precisam de pertencimento. As pessoas ficam no lugar se sentindo parte daquilo, fazendo parte daquilo. Então, cuidar com metas, eu vou lá e dou uma meta, eu vou lá e te dou um processo, eu vou lá e te digo como fazer. A gente tem que trazer essas pessoas para a gente, botá-las do nosso lado e falar, como vamos construir isso? A gente tem que apresentar os resultados da empresa, mostrar, não está legal esse indicador, o que se acha para a gente
construir isso juntos. E isso dá alta liderança para todos os níveis gerenciais, que isso passa essa cadeia. E aí a gente vai ter uma escuta ativa de verdade para as nossas pessoas. Eu, com os meus liderados, eu sempre tenho pelo menos, no mínimo, uma reunião por semana. Pode ser de 15 segundos. Mas eu tenho. É o momento de olhar no olho e dizer, tá tudo bem, a nossa pauta dessa semana é essa, o que aconteceu semana passada? Ai, Monique, eu não tenho tempo. Gente, isso faz com que você reduza tempo na sua agenda. Porque você sintetiza, você resume, você dá aquele momento para olhar para o seu liderado, olho no olho. As pessoas não estão mais fazendo isso. Estão usando o WhatsApp, estão usando o falta de tempo para não encontrar mais as suas pessoas. Então, para mim, o líder precisa se desenvolver. O líder precisa acordar, precisa se desenvolver e precisa estar com as suas pessoas. Chega de falar que não tem o tempo. Isso muda a vida de uma pessoa, gente. A gente precisa. Isso vem da alta liderança. Então, isso vai criar pertencimento, isso vai criar engajamento, né? Um item importante que eu trago aqui agora, né? A doutora trouxe as pessoas, eu trouxe a liderança, a gente tem o RH também. Então, o RH, ele entra nesse ponto, as nossas colegas podem me ajudar aqui também, mas na importância de mapear e a gente realmente mensurar e saber quem são as nossas pessoas. As nossas práticas serão melhores se a gente realmente souber quem são as nossas pessoas e o que eles querem, o que eles pensam. Vou deixar a Marli aqui, que abriu o microfone, fica à vontade, Marli, me ajuda aí. Oi, Monique, eu até fiz algumas anotações aqui, porque quando a gente fala, principalmente em um processo pós-pandêmico, a gente sabe que falar de saúde mental fez parte da agenda de vários, não só do colaborador, mas da liderança, da instituição, da empresa. Então, o que eu posso trazer, assim, de que forma nós trabalhamos, tá? Primeiro, trabalhando a sensibilização e educação. Como eu levo esse tema para a organização para que o colaborador se sinta seguro em falar sobre isso. E a doutora Marina trouxe isso, né? A primeira coisa, como eu tiro, né, aquele estereótipo de que dizer que eu estou com depressão, eu já não sou mais um bom profissional. Né? Como que eu dou liberdade? Isso só a partir de sensibilização, né? E educação, e falar sobre esse tema de forma aberta. A liderança precisa também ter isso na agenda, né? Como que eu observo o meu colaborador e dou abertura para isso. O outro ponto que eu coloco, quais são as políticas de apoio que a organização tem para esse colaborador ter essa conexão. Hoje, dentro do Grupo SEIB, nós temos um programa voltado chamado Saúde em Dia. E saúde mental é uma temática que ele vai cascateando vários programas para atender uma realidade que é uma demanda do mercado, uma demanda da nossa sociedade. Outro ponto é a comunicação aberta. Como é que a gente encoraja as pessoas? A gente falou um pouco da sensibilização, mas para isso a gente tem que ter uma comunicação livre. E para isso eu tenho que ter uma cultura aberta, onde as pessoas pensam que aqui eu posso realmente falar sobre isso. O outro ponto é treinar a liderança e quais são, né, os incentivos, de que forma a gente traz para a organização práticas voltadas para a saúde mental. A doutora Marina trouxe aí Mindfulness, né? Nós estamos dentro do SEIB essa semana trabalhando saúde mental, né? A gente tem aí o Setembro Amarelo. Quais são os pontos? A gente tem palestra de conscientização, mas a gente também traz outras temáticas, né? Como Mindfulness, nós trouxemos yoga para a organização, estamos trazendo biodança como um processo de interação entre o grupo. Ou seja, é uma temática que precisamos abrir na organização para que as pessoas realmente compreendam que falar sobre saúde mental faz parte da agenda da organização, da agenda da liderança, da agenda do RH, e só assim juntos vamos conseguir apoiar esse colaborador que passa por esse processo, buscando a saúde segura psicológica na organização. Muito, muito legal. Eu queria aproveitar, tem um ponto que eu estou pensando aqui, lembrando dos feedbacks de quando a gente pergunta, eu faço NPS, às vezes a gente faz NPS, às vezes com o próprio liderado, perguntando como é que ele está, se ele está satisfeito com o ambiente de trabalho, se ele tem sugestões de melhoria. E uma coisa que às vezes vem, especialmente em processos de mudança, mas vem muito forte, eu acho que essa é para a Cris responder assim, vai conseguir responder melhor, é sobre gestão de conhecimento, gestão de processos,
A comunicação, todo mundo falou, eu achei perfeito, mas tem uma palavrinha mágica que é comunicação não violenta. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, como que a gente consegue conectar as coisas, sabe? Para facilitar a satisfação do colaborador. Tem essa questão, enfim, tem essa questão de processos e de conhecimento muito forte também. Camila, o que eu posso te dizer? Eu acho que tem uma frente de investimento, né, no desenvolvimento da liderança, muito, muito intensa, né, que de novo a gente conecta com cultura, com acreditar. Eu corroboro com a ideia da Monique e vejo que não é que a liderança não quer fazer, mas ela não sabe fazer, né? Especialmente quando esse corpo de liderança ele vem de uma característica muito técnica, muito hard. Então, são pessoas que têm uma facilidade de se comunicar, onde por e-mail, no WhatsApp, poucas palavras, né? Mas não fazer aquele contato humano focado é bastante difícil para eles, né? E aí a gente tem outro tema, né, que puxa esse, que é uma estrutura, né, uma estrutura adequada, porque também se essa liderança ela não tem tempo, ela está sucumbida, né, pelo dia a dia, pela sobrecarga, na loucura, né, que já foi falado aqui, como é que ele para olhar para o outro, né? Então a gente tem outra pauta que é uma estrutura adequada também, que essa liderança ela tem que saber olhar e saber se preparar, né? Então e que tem a ver com processos, né? Tem a ver com desenho melhor de processos, né? Então, assim, são vários assuntos, né, que vão se conectando para que a gente possa chegar nesse indivíduo, né? Porque não é assim, eu vou parar, vou olhar para o outro. Não, eu tenho um preparo, né, para se fazer, né? E cabe a nós, né, principalmente nós, né, de DO, preparar esse caminho, né? Preparar essa estrada aí, essa jornada para que as coisas se conectem, né? Acho que é isso que eu posso contribuir, assim. Sim, perfeito. Mulheres, vocês querem comentar alguma coisa a mais? Pegando esse gancho aí sobre a comunicação não violenta e linkando com tudo isso que a gente falou, né? Segundo Marshall Rosenberg, autor desse estudioso aí sobre esse tema da comunicação não violenta, ele fala que o que é a violência? A violência nada mais é do que quando acontece a desconexão. Ou seja, para que a gente possa estabelecer na empresa uma comunicação não violenta, precisa haver conexão. E para que haja conexão, precisa haver esses passos até que ele dá da comunicação não violenta, que é observar uma situação, primeira coisa, sem julgar. Um segundo ponto, identificar aquilo que está sentindo, assumir a responsabilidade por aquilo que está sentindo. Por isso que é importante essa questão aí de conversar, falar sobre a saúde mental, o líder perguntar para o liderado como você está se sentindo hoje? Sei lá, ninguém... E é interessante porque a gente acha que quando alguém pergunta para a gente sobre o sentimento, a gente acha que é só feliz ou triste. E o Marshall Rosenberg traz mais de 60 sentimentos. Acreditem, tem uma lista. Você fala, gente, mas como que é possível? Então, sim, é diferente eu estar triste de eu estar com raiva, de eu estar... enfim, tem diversas... E aí, um terceiro ponto da comunicação não violenta, que eu acho bárbaro, que eu mais acho super interessante, que é aí que a gente se conecta, é no campo das necessidades. Então, qual é a sua necessidade nesse momento? Qual necessidade sua que não foi suprida para que você esteja com raiva? Olha que interessante a gente parar para perguntar isso para o nosso liderado, né? Então, diante de uma situação que aconteceu, o que você está sentindo? Eu tô me sentindo abandonado. Não, abandonado é um falso sentimento. Você está julgando que alguém te abandonou. Então, você tem que assumir a responsabilidade e falar, eu estou com raiva, tá tudo bem, desde que você tenha consciência disso. E aí, por quê? Qual necessidade sua não foi atendida? Puxa, eu fui desrespeitado ali. Entendi. Então, a gente começa a entrar ali mais profundamente, porque hoje a gente fala que é um iceberg, né? A gente está começando a encostar
o nosso pezinho na água ali. A hora que a gente mergulhar, a gente vê o universo inteiro, o ser humano é isso. A gente só está mostrando ali a pontinha do iceberg. Então, o que tem embaixo de tudo isso? E aí, sim, no final das contas, como o quarto passo da comunicação não violenta, saber fazer o pedido corretamente. E aí, o que acontece? Estabelece a conexão. E aí, vem todo esse ciclo. Então, acho que isso na empresa é possível, como a Cris falou, não é? Eu não preciso contratar nossa, master, mas eu preciso utilizar práticas, não preciso inventar a roda. Isso tudo já tem. Isso tudo já é só colocar isso, de fato, dentro da empresa e fazer esse movimento acontecer de uma forma correta. O que você acha, Marli? Eu vou fazer um comentário muito rápido, assim, porque foi perfeito. A doutora Marina falou sobre eu me senti abandonado e você está julgando que o outro abandonou, né? E aí eu faço terapia, gente, há muitos anos. E uma das atividades da minha terapia, que a minha terapia me passou foi um questionário de o que eu senti, quando eu senti, qual foi o momento. E aí é muito engraçado, porque eu usei esse mesmo formulário que ela me passou com os meus liderados em determinado momento de grande frustração. Fiz cada um, né, responder, e aí voltou assim, interessante, estava surtando sozinho. Desculpa, vai lá, doutora Marli. Não, na realidade, eu queria só reforçar o que a Marina traz, né, que é a questão, a importância dessa comunicação, e nós falamos muito aqui dentro do SEIB da comunicação humanizada. Eu só consigo, né, ter compreensão e empatia se realmente eu estiver aqui em uma escuta genuína, exitosa, né, e automaticamente constrói espaço entre pessoas que podem expressar suas ideias e contribuições, inclusive acolher, né, o quanto que é importante. Gente, sem confiança não existe a comunicação. A comunicação, como eu falei no início, é o segredo, né? Como que a gente se conecta com o outro? Porque quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de relações. Quando a gente está falando de comunicação, é o primeiro fator de conexão com o outro, né? Então, a comunicação humanizada é exatamente, primeiro que ela traz é uma conexão emocional. Ela estabelece um senso de confiança mútua, né? Então, constrói uma comunicação mais efetiva. Por quê? Porque existe respeito, né? E claro que automaticamente isso vai fortalecer um ambiente de confiança, e aqui eu posso realmente falar sobre os meus sentimentos, porque que eu terei compreensão. Então, só mesmo fortalecendo a fala aí da Marina. Perfeito. E chegou uma pergunta pelo YouTube que eu fiquei... Assim, meu instinto foi direcionar para a doutora Marli, mas eu acho que hoje, com o trabalho remoto, qualquer pessoa pode falar sobre isso. Acabamos de falar sobre a importância da conexão com as pessoas, com os liderados e entre pares, né? Como que a gente está numa situação hoje que a gente tem gente trabalhando de todos os lugares a qualquer momento, assim. E aí eu queria perguntar como que a gente lida com esse aspecto cultural regional. Né, eu direcionei primeiro para a doutora Marli, porque a Sabin é muito grande, e 7 mil pessoas, 7 mil colaboradores estão trabalhando em diversas regiões do Brasil, eu imagino. Como que isso acontece, sabe? Tem essa interação? Enfim, fala um pouquinho sobre isso, doutora. Pelo fato de estar em 15 estados, é bem bacana quando a gente fala de cultura e da importância dela, né? E o SEIB que passa por processo de fusões e aquisições, esse é um desafio do RH. Né? Só que quando você fala de cultura, você fala assim, né? Quais são os comportamentos fortalecidos nessa organização? E como premissa que a gente traz uma gestão humanizada, todos os pilares que nós trabalhamos, e traduzindo a jornada do colaborador, mesmo respeitando a regionalidade, a cultura daquela região, a gente tem traduzido qual que é a essência do SEIB. E quando a gente parte do princípio que o nosso propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas, em qualquer regional, esse é o nosso propósito. E qual que é a expectativa de cada colaborador, né? Então, isso facilita a nossa compreensão, quando a gente tem os direcionadores da nossa cultura, compreender, né, o que tem de expectativa aquele time, porque quando a gente fala de gestão humanizada, o que nós trabalhamos internamente é aquilo que nós queremos oferecer para o nosso cliente externo.
E nós queremos encantar o nosso cliente externo. Então, eu só consigo encantar o meu cliente externo se eu fizer isso internamente. Então, em qualquer região que nós estamos presentes, nós trabalhamos, né? Cuidando do nosso colaborador para que ele cuide do nosso cliente. E a gente traduz a essência da nossa organização baseada nos nossos valores, onde estamos, onde queremos chegar, qual é a essência da marca SEIB, né? E felicidade faz parte da tradução da nossa essência. Nós queremos ser reconhecidos como uma empresa internamente, uma empresa que fala de felicidade no trabalho, uma empresa que fala do cuidado da saúde do colaborador. E assim a gente perpetua todas as nossas políticas e práticas, mesmo respeitando a regionalidade, mas a essência da nossa empresa a gente perpetua, e isso para nós é uma essência que vai garantir a sustentabilidade do nosso negócio e a perenidade, né, do Grupo SEIB. Então, isso faz parte das nossas políticas e práticas. E aí, como RH, nós somos os guardiões de toda essa política. Uhum. E aí, eu vou emendar aqui, porque um passarinho chamado Felipe me cochichou aqui que você tem, além dos 15 estados no Brasil, você tem uma equipe, a SEIB tem uma equipe hoje na Índia. E aí a gente tem uma complexidade muito maior aqui, que não é... Oi? É a Shift. Opa! Passa para você aí, Cris. Vamos lá. Essa complexidade é muito maior. A equipe, não, mas a equipe é uma parceira, né? É uma empresa parceira que vem trabalhando, desenvolvendo trabalhos em parceria conosco, em conjunto, tá? Então, não é uma equipe da Shift, mas é uma empresa que comunga muito dos nossos valores, e somos bem parecidos na questão de valores organizacionais, de cultura, então isso é bem bacana, tá? Mas não é uma empresa nossa, né, que onde a responsabilidade nossa se estende para esse grupo também. Entendi. Ufa, já é difícil lidar com o remoto do Brasil. Como contribuição, acho que as duas falaram muito bem, né? E um item que a Marli falou que eu gosto muito, e também eu já trabalhei em empresas que têm unidades em todos os estados do Brasil. Eu gostava muito de ter embaixadores da cultura, né? A Marli trouxe guardiões da cultura, ou embaixadores da cultura, né? Primeiro que tendo uma cultura legal já, né, Marli? Você tem valores legais, você tem uma cultura legal, gente? Não tem, assim, as pessoas que não queiram seguir essa cultura. Quando alguns processos, você tem que ir até as pessoas. Tem que pegar um avião e tem que ir. Eu já fiz Pará, Salvador, Espírito Santo, eu sou de Floripa, hoje moro em Floripa. Então, eu cruzava o Brasil. Mas é isso, a nossa gestão também tem que estar próximo dessas pessoas. Então, faz toda a diferença. E quando eu estou nesse lugar, eu tiro uma foto, eu posto na rede social interna da empresa, eu mostro que eu estou com as pessoas, eu posto na minha rede social, eu falo das pessoas, elas se sentem engajadas, elas adoram isso. Quanto líder vai, faz e não faz isso, né? Então, assim, Camila ainda falando de comunicação, né? E é isso, a comunicação interna também, né? Vocês não têm ideia de como o profissional que está lá em Paraupebas gosta de receber uma visita e que você tirou uma foto, colocou na sua rede social e na sua rede interna. Então, faz com que realmente a gente crie aí esse... Quer dizer, quando a gente faz com que todos eles sintam esse engajamento, que eu acho que é a palavra que tem tudo a ver com a felicidade, porque traz a felicidade, esse engajamento, e ele sente orgulho em estar lá, em falar da marca, em postar. Gente, eu acho que assim, é a maior influência que tem o nosso próprio colaborador
fazendo isso, colocando isso e sentindo orgulho disso. Então, a gente lá no Sunset tem como nosso propósito fazer a diferença no bem-estar das pessoas, e não só dos nossos clientes externos, mas e também, principalmente, dos nossos clientes internos, porque tem tudo a ver com o S do ESG, que é o social, pensando na experiência humana. A experiência, não adianta o paciente, ele não vai sair feliz lá se o colaborador não tiver feliz, não tiver bem, não se sentir pertencente, tiver esse orgulho da marca. Obrigada, Camila. É verdade. Imagina, gente. Tem duas perguntas super interessantes, então eu vou fazer aqui no nosso YouTube. Eu vou começar pela pergunta que o Neylor trouxe, que é sobre diversidade e inclusão. Acho que a gente falou super bem sobre saúde, sobre orgulho, sobre pertencimento, mas tem aqui essa questão da diversidade e inclusão, que também é um ponto super importante quando a gente fala de ESG, e que pode trazer suas complexidades por si só. Quanto mais diversas as pessoas, mais diversas as mentes delas, os estados psicológicos delas. E aí o Neylor fala assim, já é um avanço que muitas empresas estejam focadas em DI, né, diversidade e inclusão. Mas como é possível ampliar essa visão e começar a estruturar ações voltadas para a experiência do colaborador, que eu imagino que ele quis dizer do colaborador diverso, né? Não basta só você colocar alguém diferente dentro da sua empresa. Essa pessoa também tem que se sentir pertencente, ela não pode se sentir diferente. Eu acho que o primeiro ponto, começando com a liderança, né? Preparando essa liderança para receber e respeitar essa diversidade. Na Shift, nós não temos um programa institucional de diversidade, mas somos muito bem avaliados nesse item, né? Somos considerados inclusivos dentro das pesquisas de clima pelos colaboradores, e nosso time, até pelo porte da empresa, não nos foi recomendado, né, ter um programa institucional, acho que ainda não tem essa necessidade, mas, né, nós temos uma diretriz que é olhar para a diversidade sobre 3 aspectos lá: gênero, etnia e estilo de trabalho. E aí focamos, né, nesses pilares, e ontem mesmo, né, por coincidência, fizemos o nosso primeiro workshop com a liderança sobre DI, e fizemos um talk com os colaboradores, um talk aberto para quem quisesse participar também sobre o tema, para trazer, né, mesmo sem um programa institucional, trazer essa pauta dentro da organização, tá? Então... Perfeito. Posso completar? Só trazendo um pouquinho, vamos lá. Então, o SAVE, nós temos um programa desde 2018, mas falar de diversidade, né, inclusão, eu diria diversidade, equidade e inclusão, né? Nós trabalhamos como objetivo estratégico, e a Cris trouxe muito o papel do líder, e tem 3 pilares que nós trabalhamos. Primeiro, que nós entendemos o compromisso da empresa, né? Quais são as políticas que nós vamos trabalhar para fortalecer a cultura inclusiva, né? E como a própria Cris traz, o papel da liderança, né, que você precisa também, e também o papel do colaborador. A gente precisa ter o compromisso desses 3 pilares, né? Então, toda a nossa política é pautada nesses 3 pilares. E temos também, dentro do nosso comitê, nós temos 5 pilares, né? Trabalhamos o gênero, mulher plurais, raça, né? Nós também temos o pilar LGBTQIA+, o de PCD e de gerações, né? Então, nós já temos os KPIs definidos, né? Ou seja, desde as políticas de remuneração, de promoções, como que a gente fortalece essa cultura inclusiva, né? Como que a gente também tem política voltada para avaliar a equidade no sentido de remuneração. Nós somos uma empresa que, naturalmente, 77 mulheres, né? Que não existe aquela questão de gênero, ganhar um mais que o outro, mas quais são as políticas que realmente trabalhamos essa questão da equidade? Então, desde 2018, nós temos um programa instituído e a gente trabalha alguns KPIs, né? Identificando quais são as minorias para que a gente realmente possa trabalhar e cada vez mais fortalecer uma cultura inclusiva.
E dentro das nossas pesquisas de clima, os nossos melhores indicadores estão ali, né? Aqui você se sente, né, pertencente, independente de gênero, de raça, e os nossos indicadores é sempre acima de 97%, o que retrata, né, a satisfação do nosso colaborador em relação à diversidade e inclusão na empresa. Eu vou complementar, que eu acho que vocês foram muito ricas aqui na fala de vocês, e eu vou complementar com como também. Então, uma prática que eu fazia muitas vezes era roda de conversas com próprios profissionais nossos. Então, o Dia da Consciência Negra, por que a gente precisava contratar alguém para ir lá falar? Então, a gente colocava pessoas nossas para ensinar pessoas nossas. Eu gosto de ser chamado de preto, eu gosto de ser chamado de negro, ensinava sobre LGBTQIA+, né, é assim, é assado, fazia com trans, então trazia pessoas trans, e fazia workshops abertos para convidava a empresa inteira. Então, era muito emocionante, gente, porque as pessoas choravam, as pessoas falavam, meu Deus, eu estou na frente do meu chefe está aqui, e eu estou contando que eu sou trans. Então, o como também é muito legal, né, gente? De a gente, assim, trazer as nossas pessoas para que eles possam se abrir, e o principal de tudo é se sentir nesse ambiente seguro, né? Que eles possam dizer quem eles são, o que eles sentem, o que eles gostam, o que não gostam. Então é muito legal, assim, a gente fazer esses workshops, esses encontros com próprias pessoas de dentro, falando e ensinando. A mãe de um autista uma vez foi lá explicar para as pessoas, se vocês veem uma criança chorando no chão, não passem olhando assim com aquela cara, perguntem se não querem ajuda. Então nós mesmos ensinávamos a nós mesmos a como tratar, a como falar, e era incrível, assim, eram momentos assim, muito emocionantes. Acho que isso, complementando aí o que a Monique falou, o que eu escutei há 4 anos no CONAR, que foi dado muita ênfase à questão da soft skill vulnerabilidade. E a vulnerabilidade não quer dizer que você é fraco, coitadinho, não. É a arte de abraçar a imperfeição sendo perfeito, e cada um tem as suas questões, sabe? Não é aquilo de, puxa, eu preciso estar aqui e fazer de conta que eu sou. Quanto mais a gente puder ser a gente mesmo, com a nossa essência, a nossa vulnerabilidade, contando a nossa história, e podendo ser isso na empresa, isso aumenta demais essa questão de segurança psicológica, desenvolver criatividade, está tudo bem com essa história, levar toda essa história, né? Tem até um termo que foi falado no Congresso da Felicidade, há 2 anos, que é o Kintsugi, que eu aprendi primeiramente com meu pai, que me ensinou isso, que trouxe do Japão, essa filosofia japonesa, que é colar com ouro. Então, o que significa isso? Quando quebra um vaso, quebra um prato e tal no Japão, nessa cultura disso, eles não colam com aquela cola transparente para fazer de conta que isso não aconteceu. Colam com cola de ouro, porque fica, inclusive, mais bonito. Vocês digitarem, tem até um livro que se chama Kintsugi, colar com ouro. Quando cola com ouro, fica, inclusive, mais bonito para mostrar que aquilo fez parte da história daquele vaso, da história daquele prato, está tudo bem. Então, a ideia é que a gente traga isso para a gente, dentro da empresa. Não num coitadismo, na minha vida nada dá certo, não. Mas caminhar com tudo aquilo que compõe a gente como ser humano. Eu amo esse ditado do colar com ouro. Eu acho ele perfeito, porque é isso, né? As coisas, depois de passarem por um grande estresse, por um grande momento de tensão, em geral, elas não vão voltar a ser como elas eram antes. Elas podem ficar muito melhor do que elas eram antes, mas ela não volta a ser igual. E, mulheres, eu tenho uma pergunta da Karen, ela fez já há bastante tempo. Eu não sei se vocês perceberam, o tempo passou muito rápido, então eu deixei propositalmente essa pergunta da Karen para o final, que é, por que vocês acham que ESG ainda é pouco falado ou pouco reconhecido dentro das empresas? E se vocês acham que é mesmo ou não, enfim. Bom, eu estou envolvida nesse assunto, então, para mim não é pouco falado, porque realmente as pessoas estão começando a sentir essa pressão da sociedade, né? A gente escuta falar vários exemplos, né? Da vinícola, é a responsabilidade da empresa também, a terceirização. Então, a gente está vendo que os consumidores estão deixando de consumir, né? Aquilo que eu falei anteriormente. Então, no meu dia a dia, eu estou presenciando muitas questões serem levantadas. E como eu falei, não existe ter ou não ter ESG.
Existe você olhar para dentro do seu negócio e dizer assim, qual o nível de maturidade que eu sou no meu S, o nível de maturidade que eu estou no meu E e no meu G. E muito no sentido de ouvirem as pessoas. Eu vou até aproveitar e vou dar um exemplo aqui. De uma vez eu estava numa empresa falando sobre isso, e o líder falou assim, e eu comecei a fazer um monte de trabalho e perguntas, e eu descobri que as pessoas estavam indo trabalhar com fome. As pessoas estavam indo trabalhar com fome, e aquela empresa doava sopa na praça aos domingos. Então, é isso que a gente precisa falar, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? E é que a gente vem debatendo. E eu acho muito legal os congressos, a partir de agora, eles estão trazendo essa temática de consciência social, consciência ecológica. Ontem mesmo eu estava na CBE, no Colégio Brasileiro de Radiologia, falando para radiologistas sobre isso. Então, assim, eu estou vendo essas associações se movimentarem. E nessa questão da sopa, poxa, ninguém viu que as pessoas estavam trabalhando com fome, você está doando sopa na praia, isso é importante também? Mas isso é filantropia, que é importante. Mas o social é o legado. O que a gente vai deixar de legado para as nossas pessoas? Então, por que não pegar essa sopa da praça e não dar para as nossas pessoas trabalharem melhores? Vão ser mais, no final, vão ser mais produtivos, você pode ter até uma pessoa a menos, então tudo gira em torno de realmente você ver valor para todas essas coisas. Mas eu estou começando a sentir, sim, que as empresas brasileiras estão começando a falar sobre isso, sim. E tem 3 formas de você engajar o ESG, que é na dor, no amor, ou, esqueci o outro, gente, na dor, no amor ou na inteligência. Na inteligência. Então, ou é na dor, ou é no amor, ou você é inteligente e vai começar a fazer. Que é isso. Perfeito. Doutora Marli, você quer comentar também como que é a sua visão sobre a aceitação da ESG nas empresas? Não, acho que a Monique já traduziu muito bem, o SEIB já trabalha com esse dia há muito tempo, né? Ou seja, é exatamente você compreender qual é o nível de maturidade que está na sua organização. De repente, o que você está buscando é um pouco aqui do social, é um pouco da governança, onde que eu vou trabalhar. Mas essa é uma realidade, a gente já percebe um grande movimento no mercado, né? Internamente nós já trabalhamos, mas isso também a gente já vê vários fóruns, várias discussões sobre as temáticas. Já é uma realidade, talvez a questão é de que forma eu vou começar para compreender o meu diagnóstico e como começar a dar os passos de refinamento e estruturação, né? Mas já é uma temática já de movimento bastante no mercado. Eu acho que a Monique trouxe muito bem, né, os exemplos de como inserir e identificar qual o nível de maturidade que está na sua organização. Muito legal. Doutora Marina, Cris, vocês querem comentar em alguma coisa? Então, lembrar sempre que não pode ser só mais um certificado, né, mais um slogan, não pode, tem que ser de fato vivido isso aí, igual na época que falava em ISO, PALC, ONA, nossa, hoje já é uma obrigação, vamos dizer assim, nas empresas ter qualidade. E hoje, de fato, as empresas, de uma maneira geral, entenderam isso como uma ferramenta que vai auxiliar diversas questões, não é só para ter o certificado ali pendurado e para fazer marketing. Mesma coisa o ESG, não pode ser simplesmente um título ali para a empresa mais um. Tem que ser, de fato, vivido isso lá, trazer esse benefício para a empresa como um todo, para o colaborador. E começar, de novo, né, pelo básico, fazer o básico bem feito. Igual eu falava na época da pandemia, se você cuidar bem de você e não ocupar um leito de UTI, você já está fazendo, você tá fazendo bastante já está bom. Então, vamos começar do básico. Um dia eu querer resolver o mundo, tem que começar por mim. Então, na saúde de cada um dos colaboradores, qual é a parte que cabe a cada um nessa autorresponsabilidade desse cuidado com eles mesmos, para que eles estejam bem? Então, como que cada um... E é realmente colocar isso como uma responsabilidade para eles. Não só, a empresa, não é a empresa que tem que fazer ele feliz. Quais são os pilares que ele vai construir na vida dele, também ali junto, para poder manter, principalmente esse S aí do social, para ele se manter. Então, isso que eu acho que é importante nesse momento aí, não só como uma marca, mas como, de fato, algo que acontece na empresa realmente. Cris?
Acho que vocês já falaram tudo, né? ESG tem a ver com bottom line, gente, no final das contas, né? Tem a ver com valoração da empresa. Então, vamos adotar pela inteligência, porque a dor é bem mais cara, né? Esse é o recado final. Vamos adotar pela inteligência, é isso aí. Eu amei. Eu ia fazer justamente esse ganchinho com o final, que pedi para vocês fazerem essas considerações finais. Eu gosto de fazer com o meu time quando eu termino uma reunião, eu gosto de fazer o check-out. Como que você pode resumir essa experiência, como que você está se sentindo? E aí, depois que a gente fizer essas considerações finais, eu vou chamar o Felipe para trazer aí também o check-out dele e um recado para quem ainda está nos assistindo. Estou vendo que tem gente online e eu estou super feliz com isso. Eu vou começar, então. Vamos por ordem alfabética? Cris, qual que são essas considerações finais? Olha, check-out emocional, fiquei super feliz em participar, fico aqui conversando com vocês por hora, muito bom, me chamem para outros temas. E o recado final, acho que a felicidade empresarial, né, dentro do pilar de ESG, é uma cultura que valoriza o bem-estar, né, das pessoas. Então, você, líder, né, crie espaço para que as pessoas tragam o seu melhor. Então, esse é o recado que eu queria deixar, porque esse ciclo virtuoso aí só faz a organização crescer e só faz o indivíduo permanecer com você por mais tempo. Perfeito. E gestão de talentos é uma dor bem doída nas empresas. Doutora Marina? Também adorei participar, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Também me chamem para outros eventos como esse, muitas trocas boas. E eu deixo uma frase que eu gosto muito, deixo sempre para os meus alunos, que assim, os passos eles podem ser curtos e leves, mas eles precisam ser firmes e constantes. Então, isso tem a ver com essa questão aí do ESG, da felicidade nas empresas, de tudo isso que a gente conversou. Obrigada, Camila. Imagina. Doutora Marli? Foi um prazer estar com vocês, né? Muito bom o debate, eu acho que é um tema bem interessante. A Marina trouxe uma frase que trabalhar e ser feliz é possível trabalhar e ser feliz no mesmo espaço, né? E quando a gente pensa nesse dia, eu diria que a felicidade é sustentável, né? É onde a gente pode garantir os colaboradores que se sintam mais valorizados, mais engajados e que eles sintam um propósito naquilo que faz ele acordar todos os dias para ir para nossas organizações. Eu acho que isso é o fundamental e que dá brilho nos olhos. Nada melhor do que acordar todos os dias com brilhos nos olhos e compreendendo o quanto que o que você realiza tem um significado na sua vida. É isso. Exatamente. Monique? Bom, para fechar, eu estou muito feliz, gostei muito, e realmente, assim, para mim isso é uma conversa de a gente tomar um café à tarde e ficar horas conversando, né? Um assunto muito gostoso. Então, eu só quero ressaltar que a busca da felicidade, ela não é uma aspiração, mas, gente, ela é uma real necessidade. Quando a gente investe nos nossos profissionais, a gente vai trazer trabalho inclusivo, a gente vai incentivar a inovação que foi tão falado aqui, nós comprometemos com práticas responsáveis, todos nós vamos colher os frutos. Isso vem para todo mundo de uma maneira muito boa. A felicidade, ela não é um objetivo, mas eu entendo que é uma jornada contínua, que a gente não pode nunca parar. Então, eu espero que as nossas ideias, né, finalizando todas, eu espero que todas essas ideias que a gente compartilhou inspirem vocês a realmente fazerem ações positivas nas suas organizações. Então, gratidão pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. E vamos ser nós, né, disseminadores de promover um mundo mais justo, mais sustentável e inclusivo possível. Muito obrigada, pessoal. Eu fiquei super, super feliz de ter a chance de conhecer todos vocês. Algumas eu já tinha conhecido antes, mas de entender como que vocês trabalham, eu fico muito feliz de ver que tem empresas que se preocupam com isso também. Então, quero também agradecer a cada uma de vocês por estarem aqui, dedicarem seu tempo, e ao Fê pelo convite. E Fê, fala aí como foi para ti. Uma conquista contínua, né?
Eu passei por isso recentemente, eu ressignifiquei não só minha vida pessoal, mas muito da minha vida profissional, e eu posso dizer que hoje eu sou muito feliz, mas se eu não tivesse passado por essas experiências com essas pessoas que estão aqui, dificilmente eu teria conseguido chegar lá, né? E aí eu não consigo hoje desvincular isso dos valores cristãos, porque eu me encaro como uma pessoa profundamente cristã. Eu não consigo, hoje eu não conseguiria desligar minha vida pessoal da vida profissional. Eu vejo muita gente fazendo muita energia para fazer isso. E isso para mim não faz nem muito sentido hoje em dia, né? Então, eu só tenho a gratidão total com todos vocês aqui, com a família Gunning, né? Porque eu também sou muito fã do Dr. Omar e eu sempre falo isso para todo lugar que eu vou. E é isso. Queria encerrar então dizendo que nós teremos outros eventos, quase que não coube, né? A gente está a 1h46, quer dizer, foi muito além daquilo que a gente estava esperando, mas no final das contas, a gente tem outras 2 letrinhas para tratar do ESG, e eu queria também dar um recado que no dia 15 agora, voltando profundamente para o nosso mercado de análises clínicas, a gente começa a falar profundamente dos capítulos da nova RDC. Então a gente sabe que tem muita gente preocupado e tem muita gente olhando para isso, às vezes como oportunidade, outros como com uma certa precaução. E a gente resolveu, então, além de dar a consultoria de RDC, além de fazer o mapa de risco da RDC e além de fazer a auditoria das normas de acreditação, a Quali vai oferecer também um estudo profundo de cada um dos capítulos. Então, no dia 15, a gente vai contar com uma super ajuda da coordenadora de qualidade do grupo da Unimed lá de Floripa, de Palhoça, né? Então, do Mercolab, a Bruna. E a gente vai ter também o pessoal lá do Pasteur de Americana, né? Com a Luísa que é da qualidade, que o pessoal já esteve aqui conosco, são super, super bem estruturados, são acreditados pela ONA, e com certeza vão dar boas informações para a gente sobre a RDC. A gente vai começar pelo capítulo de controle interno e controle externo de qualidade. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todo mundo. Vamos nos desconectando por aqui. Espero reencontrá-los novamente e muita, muita gratidão mesmo pela participação de todo mundo. Um grande abraço. Obrigado, Camila. Você não deu o seu finalzinho, né? Dá-se boa noite, pelo menos. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.